torcida única no Brasil, isso não dá muito certo, não, cara. Porra, torcida. Ó, você vê, a gente pegou um fato isolado aí no Nordeste que os torcedores agrediram o ônibus da delegação do time do Fortaleza. Cara, você vê as festas da torcida no Nordeste, é a coisa mais bonita, mano. Você vê jogos lá do Fortaleza mesmo, os caras fazem uma puta. Fortaleza e Ceará. Porra, é um clássico que é bonito pra caramba de se ver. Final de semana passado teve Bahia e Vitória. Puta, que bagulho da hora, velho. Entendeu? Agora vem o cara que é da Federação Pernambucana, ou seja, da federação do time onde a torcida que provocou tudo isso. E o cara vem pedir. Esse papo é torcedor do Fortaleza. Então, o cara vem pedir torcida única no Brasil. Presidente. Porra, isso é incabível, cara. Pra mim, a punição tem que ser pro time. Para as torcidas aprenderem a não fazer uns bagulho desse mais, mano, pra mim tem que punir o time. Eu puniria o esporte. De que forma? Tiraria do Campeonato Brasileiro da Série B, não jogaria esse ano e ainda rebaixaria para a Série C o ano que vem. Campeonato Estadual do Pernambucano tiraria fora, Copa do Nordeste, enfim, tudo que o esporte estiver disputando esse ano, ele tinha que ser excluído de todas as competições, porque só assim o torcedor vai ver o quão mal, o quanto ele prejudica o time com as atitudes dessa, cara. Sim, sim. O Matheus até deu um exemplo daquele torcedor lá do São Paulo que tá com uma lata de cerveja no ônibus dos porcos lá na final em Minas. Exatamente. É um torcedor comum, o cara foi preso, pagou uma fiancinha. Pagou uma fiança de 15 ficou mil 2 dias preso e saiu fora. Então, assim, adianta, o cara vai voltar pra rua, ele vai fazer o quê? A mesma coisa. Porque... Então, assim, eu penso o seguinte, cara. Você tem que punir o clube de alguma maneira. Concordo que tem que punir de alguma maneira. O problema de você cogitar rebaixar o clube, tirar de competição e tudo, você consequentemente está punindo o torcedor comum. Qual é o meu entendimento disso? Eu tenho material aqui, ó. Eu tenho material de torcida. Eu tenho. Só que é o seguinte, eu não passo pano. Eu penso da seguinte maneira, cara. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tô com material, eu sei que é uma torcida da paz, nunca vi nenhuma briga da camisa 10. Então eu tô com material da camisa 10. A camisa 10 armou sei lá, como é que fala? Uma tocaia para a Mancha. Mas a Mancha não provocou. Mas a Mancha brigou também? Então pune as duas. Prende, Sim. Exclui do estádio. Faz o que precisar ser feito. Mas sabe por que isso não acontece? A Leila está fazendo isso agora. Muitas torcidas organizadas, elas têm o incentivo do próprio clube. Entendeu? Ou seja, se essa torcida que fez isso no ônibus do Fortaleza, o mínimo que o esporte deveria fazer e até se retratar quanto a isso é o seguinte, ó, essa torcida não ganha mais ingresso, essa torcida não ganha mais incentivo para ir em caravana, o esporte nunca mais ajuda essa torcida. Aí, esses caras aí vão pensar, puta, velho, e agora? Vou tirar do meu bolso? Os caras não querem tirar do bolso deles. Aí eles vão pensar, vou tirar do meu bolso? Ou seja, eu acho que eu acho que tem que ser o seguinte, tem que ser identificado, porque aí eles mesmos vão identificar, pô, tem alguma maneira de a nossa torcida não ficar punida, de a gente poder continuar frequentando o estádio? Os caras mesmo vão identificar quem fez isso, eles mesmos vão entregar o cara para a justiça, e aí tem que ser uma punição exemplar. Além de não entrar mais em estádio, ter reconhecimento facial desses caras, além de tudo isso, eles têm que ser punido, assim, tipo, ter uma punição penal, tem que ter alguma lei que enquadre esses caras. Pô, eu não sei se eu vou estar fazendo aqui alguma barbaridade, mas eu caracterizo o atentado de ontem da torcida do esporte, cara, isso ali é um terrorismo. O cara jogar uma bomba
dentro de um ônibus é terrorismo. Então, tipo, se na ação lá de janeiro do ano passado era terrorismo, esse de ontem também é. Esses caras, se identificados, têm que ser punidos da mesma maneira. Eu acho que assim a gente vai conseguir, de alguma maneira, amenizar. Pô, aí foi lá, tô dando um exemplo da torcida, que eu tenho material que eu sei que é uma torcida da paz. A gente vai lá, camisa 10 vai lá e queima o busão dos gambá, queima um pneu, joga um negócio. Beleza, não, vocês estão excluídos. Pô, mas então a única maneira de eu voltar pro estádio identificando o agressor, entrega o cara. Se quer voltar, entrega o cara. Eu acho que assim vai começar. Eu acho que tem que ser punições exemplares e não só tipo, sanções para a torcida. Tem que ser no CPF do parceiro. Você vai responder juridicamente, entendeu? Eu acho que esse seria o caminho. Eu não acredito que punir só esportivamente o clube vai servir, porque aí todo mundo entra no bolo. E essa parada de torcida única do presidente do esporte, pô, esse presidente também é um brincalhão, né? Tá de sacanagem. Aí acabou o futebol, pô. Aí acabou o futebol. Não é o presidente do esporte, é da federação. Então, o presidente da federação, né? Perdão. Aí acabou o futebol, acabou a graça. Pô, velho, eu moro no sul do Brasil. Então, todo ano eu tenho de 3 a 4 oportunidades de ver o Santos mais perto. Eu vou sempre a Santos, vou assistir os jogos na Vila, vou em São Paulo, vou como talvez vá domingo, não sei ainda. Eu vou, mas beleza, mas a minha possibilidade de ver o Santos mais perto é sempre na torcida visitante. Aí, pô, o Santos vem lá de São Paulo, 1.000 quilômetros, jogar aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, e aí eu não posso ver? Eu sou torcedor do Santos aqui? Aí ele tá querendo regionalizar. O futebol, pô. Porque aí não existirão mais santistas em Santa Catarina, só vai torcer pra Chapecoense, Figueirense, Grêmio e Inter. Vai ser isso daí. Daí ele tá regionalizando o futebol. Eu acho que ele tá brincando daí. Daí é um brincalhão esse cara. Ponto legal que você falou aí, Diego, é sobre você ir assistir o jogo do Santos na torcida visitante. Tivemos recentemente agora Corinthians e Botafogo de Ribeirão, onde um pai com as filhas pequenas foi assistir o jogo do Corinthians contra o Botafogo na torcida do Botafogo e foi hostilizado pela própria torcida do Botafogo. Então, ou seja, você vai na torcida, ela vai lá. Não foi nem só o pai que foi utilizado. A criança foi extremamente xingada. Aí você vai assistir aí Santos e Brusque. Você vai ficar na torcida do Brusque, porra, você vai torcer pro Santos. Só que a torcida do Brusque vai pegar no seu pé, porque você tá no meio e torcendo pro Santos, cara. Então, acaba ficando inviável isso daí, cara. Não existe, cara. E a partir do momento onde você tirar qualquer torcida visitante e deixar a torcida única, é somente isso que vai acontecer, porque vai continuar tendo o torcedor do Santos indo no meio da torcida do Brusque, ou do Corinthians indo no meio da torcida do Botafogo, ou vice-versa. É o que a gente tanto fala dos clássicos. Aqui em São Paulo, a gente está desde 2016 sem ter torcida, somente com torcida única aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, Palmeiras e São Paulo jogaram na final 17. Jogaram na final da Supercopa. O único caso que aconteceu foi daquele babaca que tacou uma garrafa de Heineken lá no ônibus lá da delegação. E foi próximo do hotel, não foi nem no próximo. Foi próximo do hotel. A própria torcida do São Paulo segurou o cara e chamou a polícia. O cara ser preso. A fiança foi de 15 mil. Só que assim, a vantagem foi tanto o Palmeiras quanto o São Paulo identificaram o cara e bloquearam para entrar no estádio. Então, o Palmeiras tem identificação facial, o Morumbi também tem identificação facial, se não estou enganado, e os caras simplesmente bloquearam. São Paulo cortou o sócio torcedor do cara. Entendeu? Então, isso, de fato, foi uma atitude plausível. O que acontece, por exemplo, a Mancha cortou relações com a Leila já fazem 2 anos. A Mancha não tem mais carga de ingressos, não tem mais nada. Os caras da Mancha compram lá, pagam um avante, ganham os ingressos lá e tudo mais, mas não tem mais relação com a torcida. Com a diretoria. A única relação de positividade ali que tem é que os caras podem entrar antes no estádio para apontar a festa, para montar bandeirão, para montar as paradas, mosaico e tudo mais, mas aí é uma questão que a Leila também não é nem louca de tirar. Mas, cara, desde há quanto tempo, acho que desde a última briga que teve, foi contra a torcida do Cruzeiro, quando o Palmeiras estava indo jogar em Minas, deu aquela treta no meio da estrada, desde aquele que foi uma emboscada que os caras fizeram para a Mancha revidou. Tomaram o atraso. Desde aquela treta, cara,
a Mancha não tem envolvimento com mais nenhuma treta. A Mancha, entendeu? Os diretores da Mancha, o Jorge, a galera, mano, o Jorge já falou em vários podcasts que ele foi recente falando, cara, se eu ver, pode ser aonde for, ou se eu ficar sabendo, vai ser expulso, não vai mais estar aqui. Falta um pouquinho também das diretorias das próprias organizadas tomarem essa decisão e esse porte. Quando fala do maluco lá do Nordeste, cara, desculpa, presidente aí da federação. Outra que você, irmão. Torcida única de jeito nenhum. Não tem como, irmão. Não tem como. A gente acabou de ter um exemplo da Supercopa, se deu super bem, tudo tranquilo. A gente está tentando lutar para voltar a ter a torcida aqui em São Paulo. Já teve vários problemas, mas acho que a galera mudou um pouco a mentalidade dele. Não somos mais só briguentos. A nossa fama já era péssima, já era horrível. Quantas vezes a gente foi parando da tena da vida? A nossa torcida é o quê? A gente quer lutar pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Santos, pelo São Paulo. Se tem essa mentalidade de torcer, acabou, resolveu. As tretas, cara, que briguem fora, que briguem sem a camisa organizada, que se matem em outro lugar, que não tem relação a prejudiciar o clube. Eu concordo com a opinião do Daniel. Não acho que tem que ficar em todas as competições. Eu acho que também é um passo além que no Brasil não serviria muito bem, não encaixaria muito bem. Mas qual foi a competição? Foi a Copa do Nordeste? Nordeste, pelo menos essa, ser eliminado. Acabou. Eliminado, acabou. Obrigado, Sport, pela participação. Volte ano que vem. Eliminado. Sofre sanção. 2 anos sem jogar a Copa do Nordeste. Entendeu? Algo nesse sentido. E aí, galera, prejudica o torcedor comum. Não vou falar que não. Mas aí também vai da diretoria do esporte e da diretoria das organizadas, caso seja constatado que foi de fato das organizadas, ter esse tipo de postura e cobrança de estamos prejudicando o esporte, sei lá qual é o nome do esporte lá, estamos prejudicando a instituição do esporte. A partir do momento onde a gente passa a prejudicar a instituição, acho que o lado do ser humano começa a pesar um pouquinho diferente do que está pesando ultimamente para os caras, porque não tem punição. Então, o que eles vão fazer? Pô, vou bater, vou brigar, vou tacar garrafa, vou matar, vou quebrar vou tacar pedra, porque não vai dar nada. Então, a partir do momento que o clube e as próprias torcidas organizadas começam a ter uma linha de pensamento próximo a isso que eu estou falando, que é o que eu vejo, mas eu vou falar do que eu vejo na Mancha, que eu vejo o Jorge e a galera tendo, eu acho que o futebol tem bastante a crescer e evoluir.